Caros fiéis do Mosteiro da Santa Cruz, o Evangelho deste domingo de hoje, santo dia de Pentecostes, é tirado do Evangelho segundo São João, capítulo 14. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e nele faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que ouvis não é doutrina minha, mas de meu Pai, quem me enviou. Estas coisas vos tenho dito, permanecendo convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai há de enviar em meu nome, vos ensinará em meu nome, vos ensinará tudo, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo vou-la dá. Não se turbe o vosso coração, nem se assuste. Ouvistes o que eu vos disse, vou e volto a vós. Se me amasseis, certamente vos alegraríeis de eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que isso suceda, para que quando acontecer tenhais fé. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, em mim não terá parte alguma, mas é para que o mundo conheça que amo o Pai e que faço assim como meu Pai me ordenou. Podem sentar-se. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, nada é à toa do que nosso Senhor revelou, do que nosso Senhor fez acontecer, permitiu que aconteça. E nesse episódio de Pentecostes, que é narrado na leitura da epístola, que é tirado justamente dos Atos dos Apóstolos, onde se diz que quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos os discípulos reunidos no mesmo lugar, e que de repente veio um ruído, como de vento que soprava impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram-lhes destacadas línguas como de fogo, repousando sobre cada um deles. E ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo os impelia a se exprimir. Pentecostes é uma festa católica, onde houve esse evento extraordinário e, ao mesmo tempo em que se desenrolavam esses eventos extraordinários, também ocorria uma festa entre os judeus, chamada também de Pentecostes. Justamente porque eles comemoravam, naquele dia, a entrega da lei a Moisés, no Monte Sinai. Deus tinha entregado a lei, os mandamentos a Moisés, e nesse mesmo dia, justamente, se entregava também, se instaurava uma nova lei, a lei da graça e do amor. Notemos bem, tudo isso são lições para nós. No primeiro caso, o que havia? Uma separação. Quando Deus entregou a lei a Moisés, ele estava justamente constituindo um povo separado dos outros povos. Era necessário naquele momento separar. Aquele povo ia adorar o verdadeiro Deus e receberia dele, como de fato recebeu, a verdadeira lei, para se manter separado dos desvios que eram numerosíssimos naquele tempo. No segundo caso, o que temos? É o mesmo Deus, mas é o contrário que ocorre. Deus quer unir todos os povos. Quando eu digo quero unir todos os povos, não é mesclar indiferentemente, não. A prova é que, quando ele dá o dom das línguas, cada um ouve no seu próprio idioma.
mas todos entendem. Aqui Deus quer unir. Lá, antes no Antigo Testamento, ele queria separar. Por quê? Contradição? Não. Trata-se da pedagogia divina. O homem pecador e revoltado só poderia ser conduzido a Deus por etapas. Por quê? Por causa do endurecimento do coração deles. Eram tão endurecidos que resistiam ao Espírito Santo. Porque era esse o Espírito Santo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é claro. E por isso era necessário essa maneira. Era conveniente, Deus quis agir dessa maneira. Primeiro separando, depois unido. De fato, o que pesava mais aqui, o próprio unir e separar, se tornavam coisas relativas. O que importava era salvar. Isto era o mais importante, a salvação. Querem outra amostra, também muito interessante, desse processo, dessa pedagogia divina? No dia de Pentecostes, como eu acabei de narrar aqui, ocorreu este fenômeno extraordinário. Ficaram, diz os Atos dos Apóstolos, todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em várias línguas, conforme o Espírito Santo os impelia a se exprimir. Havia então em Jerusalém judeus, homens religiosos que aí habitavam, de todas as nações que existem sob o céu. Ouvindo-se esse ruído, ajuntou-se muita gente e ficaram todos assustados, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo: porventura não são galileus todos estes que estão falando? Como é que os ouvimos falar em nossa língua materna? Pois bem, recuemos no tempo, bem distante, até mais ou menos, os cálculos, o ano 2420 a.C., 130 anos depois do dilúvio, quando ocorreu o famoso acontecimento da Torre de Babel. A Torre de Babel. Hoje se vê até em TVs ditas católicas, padres que começam a falar e negar a historicidade de muitas coisas que ocorreram no Antigo Testamento. Dizem de boca cheia, falam aquilo, e os pobres ouvintes se enganam com isso. A Torre de Babel, como o dilúvio, existiram de fato. Onde ela está? Realmente, ela desapareceu. Por que desapareceu? Porque ela não foi terminada, e depois outro rei, muito tempo depois, que é o famoso rei Nabucodonosor, da Babilônia, pegou tentou reconstruir essa Torre de Babel. Ele desconstruiu, tirou aquilo e começou com os tijolos dela a reconstruir. Fez uma torre enorme, chamada de 91 metros, mas essa torre, infelizmente, acabou ruindo. Que não é a Torre de Babel. Muita gente pensa que é a Torre de Babel. Não é. De fato, Nabucodonosor pegou isso e refez. Se descobriu justamente uma placa de pedra escura, datada justamente do tempo de Nabucodonosor, e que se dizia o seguinte: um antigo rei construiu o templo das 7 luzes da terra, mas ele não completou a sua cabeça. Desde um tempo remoto, as pessoas tinham-no abandonado, sem poderem expressar as suas palavras. Eis aí. No Gênesis, o que é que nós temos? Os homens se reúnem e dizem: vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinja o céu. Tornemos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos
pela face da terra. E então, se diz, no mesmo livro de Gênesis, que Deus chegou, vamos descer lá e confundir as línguas deles. Está aqui. A concordância com o documento, a placa de pedra do templo de Nabucodonosor. Nabucodonosor, então, quis reconstruir. Se sabe pela Bíblia que Nabucodonosor tinha o plano de dominar o mundo inteiro. O mesmo espírito mau insuflando. Notem bem. O Espírito de Deus veio e fez a confusão. Tempos depois, 1000 anos depois, mais de 1000 anos depois, Nabucodonosor queria dominar o mundo. E, de novo, a mesma coisa. Quis reconstruir a Torre de Babel. Fez uma torre enorme, mas ela acabou ruindo. E depois, muitos anos depois, outro homem insuflado pelo espírito diabólico de querer dominar o mundo todo, que foi Alexandre Magno, no século IV a.C., passou lá na Babilônia, nas conquistas dele, né? Ficava mais ou menos na planície de Senaar, no sul do Iraque ou do Irã, não se sabe exatamente. Ele passou ali, viu os restos e pensou em reconstruir também. E aí ele mandou primeiro tirar tudo, para depois recomeçar. E quando ele tirou tudo, ele morreu, pouco tempo depois. E não pôde terminar a fazer nada. E com isso, nem a torre nova, nem a torre velha desapareceu tudo. Ora, por que citar aqui a Torre de Babel? Porque justamente Flávio Josefo, outro historiador conhecido, que já é depois de Jesus Cristo, mas pouco depois, o ano 37 até o ano 100, depois de Cristo. Ele dizia o seguinte, com respeito a esta Torre de Babel. Nimrod, que foi o construtor, que era um rei poderoso, chegou a ser um tirano muito poderoso, persuadiu-os a não atribuir a sua obra a Deus, como se fossem felizes somente por si próprios. E os persuadiu também a acreditarem que só seu esforço lhes daria a felicidade. Eis aqui caracterizado claramente os dois espíritos, porque são dois espíritos que lutam pelo predomínio do mundo, que lutam para se apossar dos homens, para o bem ou para o mal, para a salvação ou para a perdição. Como eu acabei de dizer, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele separa e une, mas com vistas à salvação. Ele provocou a confusão dos homens em Babel, porque justamente aquela união não era a união querida por Deus. Era uma união que buscava, como diz aqui, buscava a felicidade pelas suas próprias forças, a salvação, portanto, pelas suas próprias forças. Se nós investigarmos, quem investiga um pouco todos esses fenômenos de sociedades secretas, de doutrinas gnósticas, nós vemos que é a mesma coisa. Rejeitam a fé e tomam no lugar disso o conhecimento, gnoses. E esse conhecimento lhes dará salvação. Algo humano. Deus expulso. O espírito do mundo, portanto, o espírito diabólico que se opõe ao Espírito Santo, pode ser caracterizado, portanto, como? Na origem, o orgulho. Claro, querer levar uma construção imensa para se achar o melhor, para tornar o seu nome célebre, só pode ser orgulho. Depois, no mundo, na vida aqui, um sonho, porque é claro, isso pode ser um sonho, imaginação, um sonho de felicidade sem Deus. E depois, é claro, a condenação, a realíssima condenação, porque tudo isso é um sonho, é uma ilusão, é um engano, não leva a lugar nenhum. Enquanto isso, o Espírito de Deus será caracterizado justamente pela humildade, primeiro isso, a base de tudo. Depois, aqui nessa terra, não o sonho de felicidade sem Deus, mas a realidade da redenção.
que se fez pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Havendo a felicidade em Deus, não sem Deus, é claro. E essa felicidade em Deus será, portanto, relativa aqui na terra e definitiva no céu. Tenhamos bem claro esses critérios para que nós possamos discernir nesse mundo de hoje o que vem do Espírito de Deus e o que vem do espírito do mundo, do espírito diabólico. Quem começou o Concílio Vaticano II? João 23. O que é que ele disse? Que ele foi inspirado. Não foi isso que ele disse? Teve uma inspiração. Disse que era para abrir as janelas, para entrar ar puro. Que ar entrou? Não foi o Espírito Santo, foi o espírito do demônio. E as consequências estão aí. Por quê? Porque não houve discernimento dos espíritos. Pois bem, para nós, sejamos atentos. Estamos numa época de apostasia. Realiza-se no mundo hoje o que se realiza com cada homem individual, segundo aquela descrição de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém que sai do pecado, o demônio sai. Vai para o deserto. E se ele volta e encontra a casa preparada, ou seja, a pessoa disposta ao pecado novamente, ele não vem sozinho. Ele busca mais 7 demônios piores do que ele e se aposta de novo. De modo que o estado daquela alma se torna muito pior do que antes. Pois bem, é exatamente isso que ocorre também com o mundo de apostasia. É muito pior. Quantas Babilônias havia no tempo de Babel? Uma. E hoje? Desçam a serra e vão ver uma grande Babilônia lá. E é curioso que até as torres, os arranha-céus, essa disputa de querer fazer cada vez mais alto, esses prédios imensos, é dentro desse espírito, usando a técnica, porque a exacerbação da técnica é um sinal também do espírito mau. Por quê? Porque é para alcançar a salvação com as próprias forças. Usando o quê? O meio é a técnica. Então, nós temos multiplicadas Babilônias por aí, que são justamente, realizam aquilo que dizia um dominicano, que dizia que metrópole, cidade grande, pecado mortal. E as pessoas tão facilmente entram na vida de pecado e esse espírito se espalha por toda parte, mesmo em lugares onde não há Babilônias, onde as casas não há arranha-céus, mas as pessoas vivem dessa maneira, porque o espírito mau vai insuflando e se espalhando. E por isso se realiza um pouco nessa época de nossa, o que se realizou vez ou outra, mesmo no Antigo Testamento. Claro, não é uma repetição. Nós estamos no Novo Testamento. Mas nosso Senhor tem o cuidado, então, nessa época de apostasia, de separar alguns. E é preciso que nós tenhamos isto. Saibamos que, se nós não tomarmos cuidado com esse espírito do mundo, nós seremos conquistados lentamente, às vezes insensivelmente, e quando nos damos conta, estamos entrando numa vida de pecado, estamos entrando numa vida de infidelidade, estamos traindo a nosso Senhor e vai numa progressão contínua. Estaremos resistindo ao Espírito Santo. Não nos esqueçamos. Nosso Senhor faz essa comparação espantosa. Ele diz: se alguém disser uma palavra contra o Filho, lhe será perdoado. Mas se alguém disser uma palavra contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse mundo, nem no outro. A que ele se refere? Ao que se refere? A esse fechamento da alma à ação do Espírito Santo. Porque o Espírito, como o próprio nome diz, você não vê, mas ele manifesta os seus efeitos. E o seu efeito principal é levar ao amor de Deus. Ele é responsável pela santificação. Mas esta santificação, pela caridade, supõe o conhecimento do verdadeiro Deus. E, portanto, também é o Espírito Santo quem inspira a verdade católica.
quando um Papa define uma verdade de fé, ele é assistido pelo Espírito Santo. Quando um Papa se recusa a definir e a ensinar a verdade, ele não é conduzido pelo Espírito Santo. E então, o que podemos esperar? Então, é preciso haver essa separação, que não é uma negação de autoridade, atenção, mas é uma separação necessária dentro dessa época de exceção em que estamos, época de apostasia silenciosa, época em que essa apostasia é proclamada, ou pelo menos ajudada pelas próprias autoridades, com que consciência Deus o sabe, mas da nossa parte temos essa obrigação: resistir e nos santificarmos. Mas que reine entre nós que o motivo principal de tudo isso seja justamente o amor de Deus, que se manifesta pelo amor do próximo. Daí porque um espírito atormentado, amargo, raivoso, não vem de Deus. Não vem de Deus. Temos presente disso e peçamos ao Espírito Santo, justamente, assim como a Páscoa foi o resgate do homem pela vitória de Cristo, em Pentecostes o Espírito Santo toma possessão dos homens resgatados. Certa vez alguém foi ver o cura d'Ars, São João Maria Vianney, já ele bem velhinho, no auge da santidade dele. Então ele foi ver o cura d'Ars e voltou e perguntaram: o que você viu? Eu vi um homem possesso de Deus. Sejamos possuídos por Deus para que o demônio não nos possua. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.